Saudações a todos, eu estou aqui com mais um vídeo propondo temas que são importantes para os estudantes do ensino médio, que são importantes para os vestibulares e para conhecimento e amplitude e visão de mundo. Hoje eu irei falar sobre o ostracismo ateniense. O que significa isso? O que é o ostracismo e por que o ostracismo foi criado? Bem, para início de conversa, o significado de ostracismo, o que é? Então, ostracismo era um isolamento, era uma exclusão, era um exílio imposto a alguém. É um termo proveniente da Grécia Antiga e era uma forma de punição aplicada aos cidadãos suspeitos de exercerem poder de maneira excessiva. Geralmente, essa pena do ostracismo, a exclusão, o exílio, era dada aos políticos e aos militares. Então, todo aquele que ocupava cargo público, que depois ele se achasse maior do que o cargo, maior do que as instituições, ele poderia ser acusado e, se condenado, ele era enviado para o exílio, onde ficaria cerca de 10 anos para refletir sobre suas atitudes e na volta, no final desses 10 anos, ele poderia voltar ao local, mas ter um outro comportamento. Então, para início de conversa, é bom nós diferenciarmos o que seria a Grécia no passado do que é hoje. Apesar de ter um vínculo cultural, ter um vínculo linguístico, um idioma em comum, as cidades-estado grega, elas eram independentes e autônomas entre si. Cada cidade tinha a sua religião oficial, tinha os seus deuses e tinha os seus regimes políticos. Por exemplo, em Esparta, o regime era a aristocracia. O que era a aristocracia? Era um regime de governo que poucos se alternavam no poder e esse poder ele não saía daquele grupo, daquela elite privilegiada. Era passado de mão em mão ali, era troca de poder apenas naquele grupo seleto de aristocratas, era uma sociedade rígida, era uma sociedade sem mobilidade social e militarizada. Então o regime de governo em Esparta era a aristocracia. Já em Atenas, após o colapso de alguns regimes de governo, então surge a democracia. Então a democracia, que é o governo do povo, ela surge em Atenas. No entanto, o governo do povo de Atenas, onde os cidadãos eram considerados iguais perante a lei, é preciso fazer uma observação. Quem era cidadão em Atenas e poderia desfrutar da democracia? Era apenas um homem maior de 18 anos, nascido em Atenas e filhos de pais atenienses. Esses eram considerados cidadãos. Os demais não, os menores de idade, as mulheres e os de outras nações que estavam ali não eram considerados cidadãos. Somente os atenienses nascidos, homens maiores de 18 anos. Diferente da nossa democracia de hoje, que todos nós somos iguais perante a lei e o nosso voto vale a mesma coisa. Não tem distinção entre um cidadão e outro. Então na Grécia existia duas instituições principais. Era o conselho que formava as leis e a eclésia, era uma assembleia que tomava as decisões. E todo aquele que ocupava cargo público, que quisesse se destacar mais do que as instituições, ele era condenado ao ostracismo, ou seja, para preservar as instituições se sacrificava
o ocupante do cargo. Então ninguém poderia se achar superior à função ou às instituições a qual pertenciam. Todo aquele que quisesse ser mais que as instituições, ele era mandado para o exílio, ficaria cerca de 10 anos e depois ele retornaria para uma outra tentativa, com uma outra postura, sendo menos egoísta e participando de uma sociedade mais igualitária. Então, todo cidadão, todo aquele que ameaçasse a democracia era condenado ao ostracismo. Por que era condenado? Porque havia resistências contra a democracia. Os antigos regimes, os aristocratas de Atenas, inconformados em perder seus privilégios, que haviam conquistado com antigos regimes, na democracia eles eram os cidadãos como os demais. Então eles afrontavam e ameaçavam essa democracia. E para preservar a democracia, então se criou o ostracismo, que era essa penalidade do exílio, para que a pessoa não destruísse, não combatesse a democracia. Então, para preservar a democracia e manter as instituições, utilizava-se o ostracismo ou o banimento de qualquer membro da sociedade, volto a dizer, principalmente do político ou do militar. Então, era feita uma votação dentre aqueles nomes indicados ao ostracismo e o mais votado, então, ele cumpria a pena do exílio. Então, em Atenas surge a democracia e Clístenes, que viveu entre 560 e 508 a.C., foi filósofo, legislador grego de Atenas e foi um dos implantadores da democracia e criador do ostracismo, a pena que era dada a quem ameaçasse a mesma. Então a implantação da democracia, ela trouxe grande agitação, causada pelos membros da elite, da aristocracia, e Clístenes então promoveu reformas para consolidar o regime democrático. Dentre as reformas estava apenas a pena do ostracismo. Então criou o ostracismo contra todo aquele que fosse acusado de ameaçar o regime democrático. Alguns famosos sofreram o ostracismo, foram condenados. Temístocles, por exemplo, ele era um general grego que havia criado uma frota naval fortíssima que tornou Atenas a maior potência naval da época e venceu a batalha contra os invasores persas. Também foi responsável pelo crescimento da democracia grega. Temístocles, ao mesmo tempo em que ele era um herói, que ele era um guerreiro, que ele era um homem importante, por outro lado, ele teve muitos inimigos. Ele era amado por uns e odiado por outros. Os seus inimigos, os seus rivais, teriam acusado ele de defender a aliança com os persas para suprimir a potência espartana. Então, os adversários de Temístocles teriam acusado ele de querer fazer aliança com os inimigos para enfraquecer Esparta, que também era rival de Atenas. E ele então teria sido, apesar de sua fama, apesar das vitórias, apesar dos grandes feitos que ele havia feito ali em Atenas e pelos atenienses, acusaram ele de traição. Então ele também recebeu a pena de ir para o ostracismo. Outro personagem ilustre, outro personagem famoso que foi condenado ao ostracismo, mas preferiu a morte, foi Sócrates, que viveu de 470 a 399 a.C. Então Sócrates era um dos mais famosos filósofos da história, um ateniense ilustre, um homem conhecido e reconhecido até hoje. Ele era
e continua sendo considerado um grande sábio, passou a viver nas ruas de Atenas depois de certa idade, ensinando a virtude e a sabedoria. Então ele levava as pessoas à reflexão, ele levava as pessoas a questionar os políticos, a questionar a religião e os religiosos, e não aceitava pagamentos pelos seus ensinamentos e nem cargos públicos. Então, na sua velhice, né, muitos o consideravam um perturbador, um agitador. Então, acabou sendo condenado por crime de calúnia. Então, o acusavam de desvirtuar os jovens, porque ele ensinava os jovens a refletir, ele ensinava os jovens a filosofar, a questionar sobre a realidade das coisas. Então acusaram ele de ser espião dos inimigos, de ensinar sobre outros deuses que não fossem os deuses gregos. Pelo seu ato de filosofar, Sócrates incomodava muita gente, principalmente os poderosos. Então, levaram ele ao tribunal e acusaram ele de subverter a ordem, de subverter os jovens e sentenciá-lo a pagar uma multa. Ele, porém, se dizia pobre e sem condições de pagar essa multa. Então, condenaram ele ao ostracismo, deram a oportunidade dele se exilar, e ele também não quis continuar, porque ele diria que mesmo no exílio ele iria continuar ensinando as pessoas e levando as pessoas à reflexão. Então os juízes acabaram sentenciando-o à morte. Ele foi condenado à morte por envenenamento. Então deram um suco para ele com cicuta, e ele então toma o suco e após tomar o veneno, ele pediu para os seus discípulos não chorarem, porque aquilo não seria o fim e que ele iria para um lugar melhor. Então Sócrates não aceita a sua condenação, não aceita nem pagar multa, nem ir para o ostracismo. Ele prefere a morte. Ele tinha convicção nas suas crenças, tinha convicção de que o papel que ele tinha de ensinar filosofia, de ensinar as pessoas a refletirem, era um dom dado pelos deuses. Então ele preferiu obedecer os deuses que aceitar a imposição de multa ou a pena ao ostracismo. Eu termino aqui o vídeo e em breve voltarei com mais temas interessantes e relevantes. Um abraço a todos e até mais.